Sabe aquela velha história de que gordura é sempre um problema? Pois é, para quem está começando a estudar fisiologia, a gente precisa esquecer isso agora mesmo. Bem-vindos a essa nossa explicação. Hoje, nós vamos bater um papo, mudar totalmente essa visão e entender que os lipídios são moléculas incrivelmente diversas e, sério, absolutamente vitais para a nossa existência. Então, longe de serem apenas os grandes vilões da dieta, pensem neles como os verdadeiros arquitetos das nossas células e os cofres mais seguros da nossa energia. Para dar um norte na nossa conversa, a gente vai passar rápido por 5 pontos. Primeiro, a definição e a química da coisa. Segundo, a diferença entre armazenamento e estrutura. 3. Alguns exemplos biológicos reais. 4. O transporte cardiovascular. E, para fechar, a homeostase sistêmica. Vamos mergulhar na seção 1, definição e estrutura química. É sempre bom começar pelo básico para entender o que junta toda essa categoria gigante de moléculas. Olha só, diferente das proteínas ou dos carboidratos que têm blocos de construção bem parecidos entre si, os lipídios entram no mesmo grupo por causa de um comportamento químico muito específico. Eles simplesmente detestam água. Essa é a regra de ouro. Essa característica fundamental de ser insolúvel em água e solúvel em solventes orgânicos é o que dita exatamente como essas moléculas vão se comportar, se agrupar e trabalhar dentro do nosso corpo, que, como a gente sabe, é praticamente uma piscina gigante de água. Mas a variedade estrutural desse grupo que foge da água é gigantesca. Imagina um monte de linhas em zigue-zague. Essas são as longas caudas hidrofóbicas dos ácidos graxos. Já nos triacilgliceróis, a gente tem 3 dessas caudas ligadas a uma única base. E, num contraste absurdo, a estrutura dos esteroides não tem nada de zigue-zague, mas sim um monte de anéis complexos e super rígidos. Ou seja, mesmo com caras tão diferentes visualmente, a fobia de água é o que une todo mundo. O que nos leva direto para a seção 2, reserva de energia versus fundação estrutural. Na fisiologia, a forma de uma molécula quase sempre dita a função dela. E aqui a gente tem um dos contrastes mais fantásticos da biologia. De um lado, os lipídios de reserva, tipo os triacilgliceróis. Eles são literalmente a nossa conta-poupança definitiva de energia. São densamente empacotados, altamente reduzidos e anidros, o que significa que não carregam nenhum peso inútil de água. O resultado? 9 quilocalorias por grama. É mais que o dobro da energia dos carboidratos. Do outro lado, temos os lipídios estruturais. Eles são moléculas anfipáticas. E o que isso quer dizer? Que uma parte deles ama a água e a outra detesta. Essa dupla personalidade é incrível porque permite que eles funcionem como os tijolos das nossas fronteiras celulares. E isso ilustra perfeitamente o que a gente acabou de falar. Aqueles lipídios anfipáticos se organizam de um jeito genial. Eles escondem as caudas, que odeiam água, lá no meio da estrutura, bem protegidinhas, e deixam as cabeças, que gostam de água, voltadas para os meios interno e externo. O resultado disso? Uma bicamada maravilhosa e super seletiva que forma o limite físico de cada célula nossa. Uma verdadeira muralha de proteção. Seção 3. Exemplos biológicos fundamentais. Saindo um pouco da teoria química, vamos ver onde esses caras moram na nossa anatomia. Onde a gente encontra essas moléculas trabalhando de verdade? Bom, os triacilgliceróis são os grandes moradores do nosso tecido adiposo, só esperando a hora de fornecer energia. Os fosfolipídios são exatamente esses que acabamos de discutir, formando as membranas das células. E o famoso colesterol, que cá entre nós é muitas vezes mal compreendido, não apenas atua nessas membranas, mas é essencial para formar os sais biliares no fígado e é a matéria-prima direta de vários hormônios esteroides poderosíssimos. Dando um zoom no colesterol, a estrutura dele é formada por 4 anéis colados que criam um plano super rígido. E é justamente essa rigidez que controla a fluidez das membranas celulares, garantindo que elas não fiquem nem mole demais, nem duras demais. Além disso, sem essa base, nosso corpo não conseguiria fabricar coisas essenciais como os hormônios das glândulas suprarrenais, os hormônios sexuais e até a vitamina D. Não dá para viver sem ele, de verdade. Seção 4. Transporte e saúde cardiovascular. Com esses atores apresentados, a gente esbarra numa baita questão de logística. Se os lipídios têm pavor de água, como é que eles viajam pelo nosso sangue, que é puramente aquoso? A solução que o organismo encontrou é brilhante: as lipoproteínas. A gente pode imaginar elas como uns submarinos biológicos especializados. O miolo desse submarino é cheio de lipídios que fogem da água, como os triacilgliceróis e os ésteres de colesterol.
mas a casca por fora é feita de lipídios anfipáticos e proteínas chamadas de apolipoproteínas, que se dão super bem com o sangue. É desse jeito que a gente transporta as gorduras que comemos ou aquelas que produzimos com toda a segurança pelo corpo. E é aqui que a bioquímica bate de frente com a realidade da clínica médica. Esse esquema de transporte é vital. Mas, quando rola uma desregulação nessas lipoproteínas no plasma sanguíneo, a máquina falha. A má gestão crônica desse transporte é a verdadeira raiz do acúmulo de placas nas artérias. E isso nos leva direto a problemas cardiovasculares super graves, como a aterosclerose. Chegamos na seção 5, homeostase e regulação sistêmica. Para fechar com chave de ouro, vamos entender como isso tudo se encaixa na grande economia de energia do corpo inteiro. Fica a pergunta no ar: como o nosso corpo gerencia essa quantidade absurda de energia? A gente carrega uma reserva gigantesca nos adipócitos. Se o corpo resolvesse queimar tudo de uma só vez, seria um desastre. Se não conseguíssemos acessar nada durante um jejum, morreríamos de fome. Então tem que existir uma rede de comunicação muito fina entre a gordura estocada e o que o corpo precisa a cada segundo. E esse equilíbrio genial acontece por causa dos hormônios. O tecido adiposo não é só um depósito sem graça. Ele é uma glândula endócrina superativa. Ele libera a leptina de acordo com a quantidade de gordura guardada. A leptina alta diz para o sistema: estamos cheios, e estimula a queima de energia. No outro extremo da balança, a gente tem a insulina. Em momentos de comilança, a insulina sobe, manda estocar qualquer excesso de nutrientes para dentro das reservas lipídicas e ainda bloqueia a quebra de gordura. Então, o grande lance aqui é entender a elegância da máquina. Esses mensageiros químicos não trabalham às cegas. Eles conversam direto com a sala de controle central no nosso cérebro, o hipotálamo. As informações periféricas sobre o tamanho da nossa poupança de gordura viajam até o sistema nervoso central para ajustar coisas importantíssimas, como o tamanho da nossa fome e o nosso gasto basal de energia. É o corpo mantendo a ordem energética com o rigor absoluto. O que nos deixa com um último pensamento super crítico. A gente evoluiu esse sistema perfeito de armazenamento durante milhares de anos de escassez de comida. Mas hoje, vivendo cercados por alimentos supercalóricos e muito sedentarismo, esse eixo de regulação está sofrendo uma pressão enorme e isso gera quadros graves de resistência à leptina e à insulina. Fica aí o convite para que, nos próximos estudos de fisiologia de vocês, haja um mergulho profundo nas doenças metabólicas e na obesidade, para entender exatamente por que esse sistema que um dia foi perfeito acaba entrando em colapso. Muito obrigada por acompanharem essa explicação até o fim e excelentes estudos para todos.